Bom dia, amigo web telespectador e amiga web telespectadora do Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na UTV, TV da internet. Hoje é quinta-feira, 10 de março de 2016 e estamos começando mais um talk show do agronegócio. E aqui no Agropapo você já sabe, você acompanha as novidades, enfim, do setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos. Você fica por dentro da política, da economia, da tecnologia, de leis em torno do agronegócio e também, enfim, de outros assuntos correlatos ao setor. Afinal de contas, o agro está presente em tudo no nosso dia a dia. Então você acompanha também novidades em relação à gastronomia, saúde, moda, entretenimento, turismo rural, enfim, tudo que o agronegócio está presente no nosso cotidiano. E hoje, neste programa especial, nós vamos conversar aqui com os pesquisadores, parceiros, consultores do Agroícone. A Agroícone é uma espécie, assim, vamos dizer, abre aspas, um think tank brasileiro, aí, o Centro de Inteligência do Agronegócio Brasileiro, especializado em desenvolver aí, estudos, especialmente na área de comércio agrícola internacional, também de mudanças climáticas que impactam aí a agricultura, e agora também o Agroícone aí está lançando aí um guia de árvores aí com valor econômico, justamente para poder ajudar o proprietário rural, o produtor rural a se adequar aí às novas regras aí do Código Florestal, do novo Código Florestal, já não tão novo assim, já tem uns 3 anos que já foi aprovado, mas que tem um desafio aí justamente do proprietário, do produtor rural, estar se adequando a essa nova legislação, tanto em termos de áreas de preservação permanente, quanto de reserva legal. E para essa boa conversa aqui sobre esse tema, nós vamos conversar aqui, temos um bom papo aqui com os pesquisadores, parceiros, consultores do Agroícone, o Eduardo Malta e o Paolo Sartorelli. Meus caros, é um prazer contar com vocês aqui no Agropapo. Obrigado, prazer estar aqui. Prazer é nosso estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito bem. Bom, primeiro eu vou começar mostrando aqui o guia, né? O nosso guia de árvores com valor econômico, esse lançamento aqui da Agroícone. E eu quero que vocês possam contar aí no fundo como é que nasceu essa ideia e o que é esse guia. Bom, obrigado pelo convite, Ronaldo, mais uma vez. A ideia do guia surgiu do Arnaldo Carneiro Filho, que é um dos diretores da Agroícone, em ajudar a implementar o novo Código Florestal. Então esse guia foi uma compilação de mais ou menos 50 árvores de cerrado, mais ou menos 50 árvores de Mata Atlântica, com dados de crescimento, espaçamento, onde ela cresce bem, o valor da madeira. E esse guia, a Agroícone, com esse guia, quer começar a discutir como é que se implementa o novo Código Florestal. Esse guia não tem a pretensão de dizer que todo mundo vai ganhar dinheiro com madeira, mas ele quer ser um pontapé inicial para ajudar o produtor rural a implementar o novo Código Florestal e com foco na reserva legal. Certo. E ele, enfim, quais são as espécies que são apresentadas aqui? Eu queria que vocês pudessem dar mais detalhes aqui, enfim, do conteúdo em si do guia, né? Como que ele efetivamente pode contribuir aí para o produtor rural estar, enfim, atuando, fazendo aí a sua recomposição de reserva legal. Aqui a gente tem desde peroba e madeiras como jatobá, angico. Fruteiras. E tem também fruteiras como piqui, cambuci e espécies que você pode tirar o óleo, produzir óleo. Na verdade, esse guia ele tem um foco para produtos madeireiros e produtos não madeireiros. Tá. Então engloba as duas coisas. Ele é dividido em espécies de ciclo curto, que é até 10 anos. Pode ser madeira, pode ser resina, pode ser fruta. Ciclo médio, que é um ciclo mais ou menos de 20 anos. Tá. Que daí entra umas madeiras não tão nobres, mas você pode dar finalidade para algumas construções civis, entre outras coisas. E as madeiras de ciclo longo, você tem um aproveitamento mais nobre da madeira, que é para móveis de luxo, ambientes internos. Então esse guia é dividido nessas 3 categorias de árvores. E você pode mesclar árvore de ciclo curto, médio e longo, e também vai depender do que o produtor rural quer. Às vezes o produtor rural ele quer só lenha, porque ele quer secar a soja dele. Tá. Então aqui ele pode fazer um mix de espécies de ciclo curto para atender a lenha que ele precisa para secar a soja. E me diz uma coisa, ele é destinado, tem como foco mais os produtores, proprietários rurais daqui do estado de São Paulo ou não? Ele pode ser aplicado por proprietários de todo o país? Como é que é isso? Aqui a gente abrangeu os biomas Mata Atlântica e Cerrado. Tá. Então pega aí vários estados do Brasil, aí, né? Desde Santa Catarina até Mato Grosso, Maranhão e Bahia.
Então pega uma região grande. A gente focou nessa região que é onde a gente acha que deve ter mais plantio de reserva legal, mais necessidade de recomposição. Tá, aí você estava pontuando um pouco antes da gente começar aqui o programa, justamente de modelagens que vocês elaboraram a partir desse guia, enfim, justamente nesse sentido de fazer com que tenha aí um cumprimento do Código Florestal, mas também em consonância, vamos dizer assim, com as áreas produtivas, né? Isso, a gente sempre acreditou que o produtor rural, para ele é vantajoso ter uma área de mata, de árvores dentro da sua propriedade, porque a madeira sempre tem uso para pecuária, para agricultura, para secadores, e além da questão da água e da proteção dos mananciais. E a Agroícone convidou a gente, é uma parceria que a gente tem nesse projeto Input. O que é o projeto Input mesmo? Você pode explicar? O projeto Input é a iniciativa para o uso da terra. Ele é com a Agroícone e eu me fugi o nome agora, me perdoa, de uma outra instituição, e eles querem exatamente isso, ajudar na implementação do Código Florestal, discutir mudanças climáticas, entre outros temas. Tá, e o projeto Input, ele tem, vamos dizer assim, organizações não governamentais, entidades da sociedade civil envolvidas, é isso? Entidades do setor rural também? Ele é financiado por uma organização não governamental e executado pela Agroícone. Ah, tá, perfeito. Entendi. Bom, e aí eles convidaram a gente para se aprofundar nessa questão de quais espécies são mais recomendadas para você plantar, em que região. Então, há um lugar que chove pouco, um lugar que chove muito, de altitude, de solo arenoso, de solo pedregoso, e quanto ela cresce, quanto que está o valor da madeira dela. Então, esse é o resultado que está nesse livro. Perfeito. E além disso, em paralelo, a Agroícone tem trabalhado em fazer as modelagens. Então, se eu planto essas espécies nativas junto com o eucalipto, que rendimento ela pode me dar ao longo dos anos? Então, o que eu tiro com 7 anos, como ele estava explicando, o que eu tiro com 15, o que eu tiro com 30. E que retorno econômico isso pode me dar? E fazendo diferentes cenários, esse é um trabalho que está sendo desenvolvido agora. Legal. Bom, a gente está caminhando, enfim, estamos encerrando o primeiro bloco do Agropapo, mas no segundo bloco eu quero que vocês possam esmiuçar um pouco mais justamente essa questão aí de fazer esse casamento entre exigência legal e viabilidade econômica, como é que o produtor pode estar trabalhando nesse aspecto, tá bom? Bom, nós vamos ao primeiro intervalo do Agropapo desta quinta-feira, 10 de março de 2016. Lembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. Basta digitar Agropapo lá na busca. Dessa maneira você pode rever as edições tanto pelo canal oficial da AltV, quanto também pelo canal oficial do Agropapo, que tem lá todas as entrevistas agrupadas por data e tudo mais. Não deixe de curtir também a nossa fanpage, facebook.com/agropapo, e o nosso perfil no Twitter, que é @agro_papo. Bom, vamos ao primeiro intervalo do Agropapo de hoje e voltamos já já. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com o VMAX Virginia Micina. Veja o que especialistas dizem sobre esta tecnologia.
E a Virginia Messina, na verdade, tem viabilizado um sonho de mudança da rentabilidade dos pecuaristas que participam conosco. Então, acho que a Virginia Messina é uma tecnologia que veio para ficar. Nós já temos vários clientes utilizando essa tecnologia com resultados fantásticos. Não dá para deixar de utilizar. Exija Virginia Messina no mineral do seu rebanho. Vmax Virginia Messina. A dose certa para produzir mais. E voltamos com o Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. Estamos em mais um programa especial aí que estamos tratando de um tema aí importante aí para o proprietário rural, para o produtor rural, que é justamente o Código Florestal, que no fundo aí está em ebulição aí com algumas notícias nos últimos dias aí. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, convocou para breve aí uma audiência pública justamente para discutir aí algumas adins em relação ao Código Florestal, algo que está pendente aí desde a aprovação da nova lei no Congresso, já há quase 3 anos já, e também aí a questão aí em relação ao reflorestamento aqui no estado de São Paulo, há alguma polêmica aí de você, em termos da lei, poder reflorestar em alguma área, você pode fazer especificamente no bioma, o setor produtivo quer isso, já por outro lado, correntes de outros segmentos querem que as recomposições sejam feitas somente dentro do estado de São Paulo, não respeitando o bioma, enfim, tudo mais. O Agropapo está tratando disso hoje, mas numa perspectiva mais educativa, prepositiva, justamente conversando aqui com os pesquisadores, consultores, parceiros da Agroícone, que o Agroícone lançou recentemente aqui, vou mostrar de novo, o Guia de Árvores com Valor Econômico. Vou aproximar um pouco mais aqui ver se aproxima aqui um pouco mais na tela para poder conferir. O Paulo e o Eduardo estão aqui com a gente hoje e eu quero que vocês possam contar um pouco mais. Justamente o guia ele tem justamente como objetivo ele fazer um casamento, uma combinação boa para o proprietário rural, para o produtor rural, justamente que precisa recompor, fazer aí uma recomposição florestal da sua reserva legal, mas poder fazer isso com espécies que vão gerar retorno financeiro para ele, né? Justamente, a recuperação vai ser necessária. A questão é se é um dinheiro que não volta ou se esse dinheiro tem retorno, né? Então a gente vê que em regiões as pessoas já sabem, conhecem algumas espécies que já estão dando retorno. Então você tem o pessoal que planta candeia no sul de Minas, em altitude, que é uma coisa que tem mercado, que é onde é extraído óleo. Tem o pessoal da Rota do Cambuci, que tem plantado cambuci. E está conseguindo ter renda com isso. Tem gente plantando jussara, tem gente plantando paricá, que é o guapuruvu. Tem um projeto no sul da Bahia muito bacana, chamado Simbiose, que é mais ou menos o que o guia quer, que ele está fazendo consórcios de espécies de ciclos diferentes, de tipos de madeira diferentes, com aproveitamento econômico. E vale ressaltar, Ronaldo, que plantar árvores, o problema de plantar árvores nativas é que algumas árvores têm um crescimento desuniforme. Perfeito. Então, é preciso, o guia, ele quer também trazer isso, que quais espécies a gente tem que plantar e quais espécies que a gente tem que melhorar geneticamente. Correto. Para que efetivamente, que taxas internas de retorno sejam positivas e deem lucro, essas árvores têm que ser melhoradas do ponto de vista genético e tem que ser feito um investimento. Agora, o produtor ele tem que plantar, se ele tiver que plantar com retorno econômico, se tiver algum passivo, ele vai ter que plantar e ele vai ter que contar com o manejo da área dele e vai ter que esperar ver se vai dar certo ou não. Mas já com o guia ele tem uma previsibilidade maior, vamos dizer assim, se ele usar as espécies listadas aqui. Sim, e além das espécies ele tem que ter um manejo, saber manejar as árvores, saber cuidar, fazer condução de poda, entre outros tratos silviculturais que ele precisa ter para que minimamente ele consiga ter um retorno. Perfeito. E a gente consegue elencar aqui quais são as espécies mais adequadas para cada região, assim? Dá para dizer algo assim? Sim, com esse livro é possível. Dá para a gente dar alguns exemplos, enfim, das espécies e do que elas originam em termos de derivados para a indústria e tudo mais? Dá pra gente esmiuçar isso um pouco mais? Tem uma que é muito interessante, que é conhecida, o angico. É uma espécie
resistente à seca, de crescimento relativamente rápido, boa uma madeira boa, de uso, que já é usada, já é tradicionalmente usada, e que fornece que resina. cresce reta. Naturalmente ela tem a tendência de já crescer reta, que é uma coisa importante para você poder colher a madeira com fins econômicos. E ela tem, além da madeira, ela tem a questão da resina, né, que é muito valiosa para a indústria cosmética. Então você pode fazer um manejo do angico com esses dois focos, para a madeira e para a resina. E como é que o produtor, o proprietário rural, pode ter acesso a essas espécies? Como é que ele consegue isso? Hoje tem centenas de viveiros do estado de São Paulo com espécies nativas, e tem também coletores de semente que produzem as sementes. Então você pode comprar a semente ou pode comprar a muda. Tem em outros estados também, tem uma rede de viveiros que você pode acessar. Perfeito. E temos mais algum case que vocês acham interessante estar destacando, justamente de alguma espécie? Antes, fazendo um parênteses, essas espécies aqui, elas podem ser plantadas todas de acordo com o que a legislação federal apregou, né? Sim, claro. Elas são todas espécies nativas. O que pode ser feito é você regionalizar as espécies. Então, no Cerrado, você vai plantar as espécies de Cerrado e de Mata Atlântica, a de Mata Atlântica. Não que o contrário não possa ser feito, porque às vezes uma espécie de Mata Atlântica pode ir bem no Cerrado para a produção de madeira, por que não? Então, mas elas todas estão dentro da legislação, atende à legislação estadual, federal. Sim. E o que a legislação hoje permite é que você possa colocar 50% de árvores exóticas também, misturadas com essas nativas. Por isso que eu falei do eucalipto no primeiro bloco, e outras como mogno africano, como seringueira, outras espécies que não são nativas desse ecossistema também podem ser usadas dentro do limite de 50% num consórcio para viabilidade econômica. Mas aí, usando o guia e juntando com espécies que são exóticas e tudo mais, de repente o produtor, o proprietário rural, ele pode ter lá 100% da sua reserva legal produtiva. Com certeza. Pode. Dentro desse aspecto. Porque ele não pode atirar mais de 50% da cobertura da vegetação. De uma vez. Então o corte que ele vai fazendo é escalonado. Ele tira algumas linhas, depois daí uns anos ele tira outras linhas. Perfeito. Para a área nunca ficar descoberta. Perfeito. Que até é algo mais racional, lógico, e tudo mais. Mas ele pode ter 100% da reserva lá dele, que ele tenha a cumprir e que seja produtiva. Seja com espécies exóticas ou espécies nativas. A ideia é essa, né? Que ele possa estar sempre utilizando aquilo. E que vira ele vai ter o retorno, a exploração ali nos 7 anos, nos 10 anos, nos 15 anos, e vai ter coisa que ele vai deixar para o filho, como uma aposentadoria, um investimento de mais longo prazo. Bom, a gente está caminhando para o encerramento da nossa boa conversa sempre passa rápido, mas eu quero pegar mais dois dados, duas informações aí com vocês, justamente de mais algum exemplo aí de uma espécie que tem uma amplitude maior aí, tanto no Cerrado ou na Mata Atlântica, enfim, que tem aí, vamos dizer assim, uma demanda da indústria de uma maneira significativa. Então, eu vou plantar isso porque eu sei que a indústria está procurando o derivado dessa espécie aí e tudo mais. E depois que vocês possam deixar o contato aí, como é que o proprietário rural pode ter acesso a esse guia? Eu diria o jatobá, eu sou muito fã do jatobá, é uma espécie que é fácil também de plantar, a gente pode plantar a semente direto no chão, não precisa fazer muda, ela nasce muito bem. Sobrevive muito bem. Sobrevive à seca, aguenta ataque de formigas, é uma espécie rústica e consegue também desenvolver um fuste se ela estiver em alta densidade, ela consegue crescer reto sem precisar de tanto manejo. Perfeito. E é uma madeira super nobre, utilizada desde marcenaria até obras, madeira muito de alto valor. Legal. E além disso, o jatobá também tem a fruta e também tem... tem a farinha, tem a resina, tem tudo. O produtor rural ele pode ir no site do Input, que é www.input.org.br. Ele entra no link de restauração florestal, ele pode baixar gratuitamente esse guia. É um e-book, né? Exatamente, é gratuito, ele pode ir lá baixar. E qualquer coisa, qualquer dúvida que ele tiver, ele pode entrar no site da Agroicone, que é www.agroicone.com.br, e entrar em contato com a gente, se ele tiver alguma dúvida de como ele plantar, de como manejar, qual espécie que ele quer, dependendo da região que ele tiver, a gente pode orientar ele também. Muito bem, meus caros. Foi uma ótima conversa, elucidativa aí em relação ao Código Florestal, justamente para poder auxiliar o produtor aí nesse desafio aí que ele tem a cumprir.
Eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês, foi uma satisfação contar aqui com a entrevista de vocês hoje no Agropapo e já fica o convite aí para terem novidades, voltem mais vezes. Muito obrigado, Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Muito bem, meus caros. Bom, e assim nós encerramos a edição do Agropapo de hoje, o seu talk show no agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. Relembrando que você pode rever este e outros programas no YouTube, basta digitar Agropapo lá na busca. Você pode acompanhar tanto pelo canal oficial da UTV, como também pelo canal oficial do Agropapo, onde tem todas as entrevistas lá listadas e agrupadas. Não deixe de curtir também a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/agropapo, e o nosso perfil no Twitter, que é @agro_papo. Bom, assim nós vamos caminhando para o encerramento desta edição do Agropapo, seu talk show do agronegócio. O Agropapo que tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, apoio institucional aí da Fibro Saúde Animal e da Andef, Associação Nacional de Defesa Vegetal, e a direção jornalística da Altivia, do jornalista Alberto Luchetti. Bom, encerramos esta edição do Agropapo e voltamos na próxima semana. Um abraço, tchau, tchau. Foi ótimo.